Glória a Deus, aleluia. 19 horas mais 31 minutos, horário de Brasília. Hoje, segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Estamos no meio aí de praticamente um feriado, né? Tivemos o último final de semana, sábado, domingo, segunda-feira. E nós estamos na expectativa do feriado que já está chegando. E seja bem-vindo, a partir de agora estamos entrando com o nosso pré-culto. E quero desejar a você que está na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, no Brasil e no exterior, com a paz do Senhor Jesus. 19 horas mais 31 minutos no horário de Brasília. Hoje no nosso pré-culto nós estamos recebendo, você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, hoje ao vivo, hein? Nós estamos ao vivo, nós estamos aqui com o pastor Furlan Almeida, ele que está à frente há 2 anos da Igreja Cristã Maranata do Plano 100. É isso mesmo, toda vez que você fala na Igreja do Plano 100, você lembra da Rádio Manaim, lembra do satélite, porque está no mesmo prédio, né? E nós temos o privilégio, é o nosso vizinho. Pastor Furlan, que alegria recebê-lo aqui no pré-culto. Tudo bem, pastor? Pai do Senhor. Ô, meu querido, a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje, Jorge. Não só aqui nesse momento, mas com os nossos irmãos que estão conosco, que estão conectados conosco, nossos amigos. E desde já desejamos já o nosso abraço, a nossa paz do Senhor. E é isso mesmo, 2 anos aqui, né? Vizinhos dessa equipe aqui que trabalha incessantemente para levar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então, só para você entender, a sede da Rádio Manaim nós chamamos de Central de Comunicação, onde fica a rádio, TV Web Manaim, o satélite. No primeiro andar, né, no térreo, né, fica a Igreja Cristã Maranata do Plano 100. E já no segundo andar, você encontra aqui com a nossa central de comunicação. Então, toda vez que você vier, quando tiver, estamos saindo dessa pandemia, né? Quando tiver liberado aqui as visitas, você vai vir visitar. Quando você vier visitar a igreja, vai poder conhecer a rádio, vai poder conhecer aqui toda a nossa central de comunicação. Mas vamos lá, pastor Furlan Almeida, no pré-culto, a primeira vez que ele está aqui conosco no pré-culto, ele vai dar um testemunho sobre a sua conversão. Há 2 anos que ele está à frente da Igreja Cristã Maranata aqui do Plano 100, e eu estava conversando com o pastor Furlan fora do ar. São 13 anos, né, no ministério, 13 anos que ele está ali cuidando do rebanho, como pastor, cuidando das ovelhas. Agora, pastor, vamos voltar um pouquinho, né? Queremos saber se o pastor nasceu na obra, nasceu no evangelho, se o seu lar era um lar evangélico. Como é que foi a sua conversão? Se o seu lar não era evangélico, como é que foi o seu encontro com o Senhor Jesus, pastor? Fica à vontade. Bem, Jorge, eu confesso para você que ontem, no sábado, assistindo aquele seminário de jovens, eu me lembrei de quando eu cheguei. A minha família, o meu lar não era evangélico. Eu me converti ainda jovem, estava fazendo faculdade e por intermédio de um familiar, de um primo meu que já servia ao Senhor, e fui convidado e, curiosamente, o primeiro culto que eu assisti foi uma reunião de jovens. Olha aí, e o senhor tinha quantos anos na época? Eu tinha 19 anos, Glória 19 para 20 anos, mais ou menos. E naquela época a reunião de jovens era 3 horas da tarde no domingo. E ele me convidou para ir, e ali a semente foi plantada, né? E dali para frente Deus começou a operar, eu comecei a me interessar, o Espírito Santo foi trabalhando e nós começamos então a caminhar. Naquela época ali, entre 91, 92, mais ou menos, aproximadamente. Aí veio então esse encontro com o Senhor Jesus como um jovem, né? Isso. E teve algum momento, alguma experiência que o pastor teve ainda na época de jovem, que te marcou, que te definiu, dizendo assim, olha, aqui é o meu lugar, vou continuar nessa caminhada? A igreja a qual ele me convidou era a igreja de Vila Velha 1, uma igreja que sempre foi uma referência para nós aqui. E o pastor Amadeu, na época, estava à frente do ministério dessa igreja, e eu comecei a caminhar e eu era muito questionador, né? Gostava de ler algumas coisas de vez em quando, e eu questionava muito, questionava no bom sentido, no desejo de saber, de aprender. E logo no primeiro ano,
logo no primeiro ano, eu me lembro de um culto que nós estávamos, e eu estava sentado praticamente quase que no fundo da igreja, e o culto acabou, encerrou aquele culto, ele estava comigo ali, e foi falado da assistência, se alguém gostaria de uma oração. Exatamente naquele momento, uma irmã que estava sentado no banco à nossa frente virou para trás. E nunca tinha visto aquela senhora, e hoje ela já partiu para o Senhor. E ela então disse: eu tive uma visão com esse jovem que está aqui. E foi aquela visão que ela disse tudo o que eu sabia, mas que ela não sabia. E aquilo foi para mim, eu disse assim: bem, Deus está aqui nesse lugar. Não há como eu negar aquilo que Deus está falando. Ela simplesmente virou para trás e disse: durante o culto eu tive uma visão com você. Você sabe o que é uma visão? E eu, naquele início, entendendo, e dali eu defini e me batizei ali na igreja de Vila Velha 1. Glória a Deus. Que bênção, né, pastor? Quer dizer, e olha a importância, né, da palavra, a importância dos dons espirituais, como os dons, eles falam conosco, né? O pastor tinha a mentalidade, ele estava questionando, estava querendo aprender mais. Isso. E de repente ali uma senhora foi usada pelo Senhor. Olha, tive um dom com esse jovem, e ali o pastor, né, ali aquele jovem disse: olha, aqui é meu lugar, e eu vou continuar aqui nessa igreja, vou continuar caminhando, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Verdade. E depois, como é que foi o batismo? Depois veio o batismo, né? Veio o batismo. Eu sempre gostei muito de música, Jorge. Eu aprendi a tocar violão, assim, muito novo. Meu pai gostava muito de música, eu me interessei por música muito novo. E eu a gente tinha um conjunto na nossa adolescência e tocava as músicas, né, seculares, né, daquilo que a gente ouvia. Uhum. E eu me lembro que mais ou menos um ano depois que eu estava caminhando, eu dei o meu nome para o batismo. E foi consultado o batismo e fomos para o Manaim. Ali, o batistério era ali praticamente em frente onde é a chegada hoje dos ônibus, né? Aquele ponto de parada. E foi uma outra experiência que eu tive, porque quando eu estava dentro do tanque e o pastor que me batizou, muitos não sabem disso, foi o pastor Jairo. Ele estava lá dentro do tanque. E estávamos eu e um outro jovem, um rapaz que era de Vila Velha 1. E eu pensei no meu coração, eu falei assim: Senhor, eu estudei música um tempo e passei tanto tempo da minha vida tocando, estudando instrumento, desejando ser músico e hoje eu me converti, eu estou aqui. Eu não sei, será que isso serviu para alguma coisa? Eu estava dentro do tanque de batismo, serviu para alguma coisa? E na mesma hora, o pastor Jairo foi usado pelo Senhor e disse assim: uma revelação com ele. E pode falar, pastor Jairo. O pastor Jairo disse assim: o Senhor mandou dizer para ele uma seguinte frase: agora você vai ver por que você aprendeu tudo isso que você aprendeu. Agora você vai usar. Olha. E eu, irmão Jorge, eu me batizei uma semana depois, eu estava tocando na igreja. Aleluia. Era um instrumentista praticamente principal numa igreja que era um trabalho ainda. Hoje uma igreja imensa que nós temos aqui, mas era um trabalho, que era a igreja de Castanheiras. E eu fui um dos instrumentistas ali no início daquele trabalho. Glória a Jesus, que bênção, né? Que projeto, que propósito maravilhoso do Senhor na vida de um servo, né? E depois, logicamente, né? Foi levantado obreiro, foi levantado diácono. Como é que foi esse momento de ser um obreiro e depois ser levantado diácono na presença do Senhor? A grande verdade é que nós sempre nos sentimos incapazes, não é isso, Jorge? Diante de um chamado que Deus nos faz. Nós nunca nos sentimos em condição, e é isso mesmo. O tempo pode passar e continuamos a nos sentir sem condições.
Mas foi sempre uma grande festa, um momento que sempre me marcou. Eu estava na igreja de Castanheiras, eu fui levantado ao diaconato ali, na igreja de Castanheiras, e algum tempo depois... Lembra o ano? Foi em 1997, um ano depois de casado. Amém. Aliás, falando em casamento, um abraço aqui para nossa irmã Cláudia, esposa do pastor Furlan. Irmã Cláudia, um grande abraço. Por certo, aí tá em oração, no clamor, tá aí participando conosco. A filha Isabel, né? A Isabela, né? Que tem 15 anos, uma jovem abençoada, filha do pastor, também tá acompanhando. Os familiares do pastor que estão conosco, um grande abraço nosso, que Deus abençoe. Mas sim. E aí estávamos ali, né? Servindo ao Senhor na igreja de Castanheiras, eu fui levantado para o diaconato ali. Algum tempo depois, a igreja, hoje, de Praia da Costa 4, ela foi consagrada. O templo foi consagrado. Então, o pastor Amadeu, durante um período, ele pastoreou as duas igrejas. Então, nesse momento, um grupo de Castanheiras veio para a igreja de Praia da Costa 4. E eu estava nesse grupo, junto com outros irmãos. E ali nós começamos a servir o Senhor como diácono. Tive o privilégio de poder viajar por um bom tempo para o sul do estado, né, para assistir às igrejas, algumas cidades do interior do nosso estado. E ali foi um crescimento natural e fui ungido ali no ministério do pastor Amadeu. A minha unção foi na igreja de Praia da Costa 4. Dali, estou aproveitando para contar, né? Eu fui ajudar na igreja de Vila Velha 1. Voltei para a igreja onde eu me converti. Olha, para ajudar a auxiliar o ministério ali com o ungido. E ali eu fui ordenado, na igreja de Vila Velha 1. A igreja a qual eu me batizei foi a igreja onde fui ordenado. E no dia da minha ordenação, por uma revelação do Senhor, eu assumi a igreja. O pastor que estava lá no momento, ele tinha duas igrejas, e foi o início do meu ministério ali. A primeira igreja que eu pastoreei foi a igreja de Vila Velha 1. E teve algum fato marcante na sua ordenação ou no período quando o pastor estava ungido? Algo que o pastor gostaria de relatar aqui? Enfim, uma experiência mesmo nessa trajetória da unção e da ordenação, algo que marcou a sua vida, quando o senhor lembra, vem à mente, vem ao coração. Vem, Jorge. É um momento de glorificação. Vem sim, porque quando eu estava ungido na igreja de Praia da Costa 4, eu fiquei um tempo ali, eu comecei a receber alguns sinais de que eu seria ordenado. E os irmãos mesmo chegavam e diziam assim, você vai ser, eu via você assim, eu falei, irmão, vocês precisam passar isso para o pastor, para o ministério da igreja. E eu não imaginava que eu fosse ser ordenado naquele momento e assumir a igreja logo de imediato, no mesmo dia. Mas quando isso aconteceu, eu recebi depois os dons, uma confirmação, como nós dissemos no início da nossa conversa, Jorge. Um dos maiores privilégios que nós temos é a presença dos dons espirituais, é a direção do Espírito Santo na vida do servo através dos dons espirituais. Então ali o Senhor foi dirigindo, você tem segurança de que aquilo foi um chamado do Senhor para a sua vida. Então essa foi a minha experiência, né? Eu tenho mais dois irmãos que são pastores também, né? O pastor Fernando Almeida, que se converteu, foi o primeiro da nossa casa, e o pastor Frank Almeida também, que veio um pouco depois de mim. Ou seja, o pastor Furlan foi o primeiro da família, Fernando, né? foi o primeiro. Foi o primeiro, Fernando? Fernando, é mesmo? Depois fui eu, e depois o Frank, o pastor Frank. Ou seja, os três, né? O pastor Frank, pastor Fernando, pastor Furlan, praticamente ali esse trio, né? Que o pastor foi evangelizando. O pastor Fernando primeiro recebeu uma grande bênção, né? Isso esse aí. chamado do Senhor, e depois começou a evangelizar a família, né? Então hoje nós temos aí 3 pastores que estão à frente das igrejas, 3 ministérios, e é um momento maravilhoso, né? Você ver ali 3 irmãos que são pastores, que fazem parte desta obra, e
são seus irmãos, né? Cresceram juntos, irmão, filho ali do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram juntos. É verdade. Né? Isso é maravilhoso, irmãos de sangue, né? E hoje tá vendo ali, é interessante, quando o pastor tá pregando, o pastor tá entregando a mensagem, sabe que os irmãos também estão pregando a palavra nas outras igrejas. Isso é formidável. O encontro da família é melhor ainda, né, pastor? É verdade. E falando em dons espirituais, Jorge, quando... Eu não sei nem se o pastor Fernando se lembra disso, mas no dia do casamento dele, quando ele se casou, logo após, ele me procurou e ele disse assim, ele falou assim: Forlan, o pastor da igreja me procurou e me entregou uma visão que houve no dia do culto. Não sei se o Fernando vai lembrar disso aqui. E ele via que no seu culto de casamento entrava um anjo dentro da igreja e esse anjo trazia um carimbo nas mãos. E ele se dirigia a algumas pessoas da sua família e carimbava algumas pessoas. E dali veio a confirmação da minha conversão. Glória a Deus. A conversão do Frank, da esposa, da minha mãe, da minha avó, que já partiu para o Senhor. Qual o nome da sua mãe? Desculpa. Minha mãe chama-se Suíla. Dona Suíla. Um abraço para a senhora, Dona Suíla. Está lá e servindo ao Senhor, hoje com 90 anos de idade, uma preciosidade. E estamos caminhando, servindo ao Senhor com alegria. A família realmente é uma bênção. Quando estamos Glória a Deus. Maravilha. 19 horas mais 48 minutos, horário de Brasília, o tempo corre, né? O testemunho é maravilhoso, esse pré-culto. Pastor Forlan Almeida, ele que está à frente da Igreja Cristã Maranata do Plano 100, que fica, né, no térreo daqui da nossa central de comunicação, onde fica a Rádio TV Web Manaim, o nosso satélite. Já o pastor, ele vai sair do estúdio da Rádio Manaim, ele vai passar pelos corredores e vai para o estúdio 4, que é o estúdio do satélite. Então, já que está quase na hora, vou pedir ao pastor Forlan para falar sobre, mudando agora de assunto, o texto de hoje. Hoje é um dia de glorificação e é o mês também da festa da dedicação, pastor Forlan, que é marcante em nossas vidas, né? Essa obra maravilhosa que nós conhecemos. Qual será o texto? O texto hoje, Jorge, será no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que é a experiência da cura de Ezequias, né? Quando Ezequias vê aquele resultado de uma grande bênção na sua vida e ele então é inspirado pelo Senhor e ali ele entoa um cântico de adoração, né? Onde ele entrega a sua vida e o seu motivo de glorificação, aquilo que era o desejo da alma dele. Então é um dia de festa, foi uma festa na vida daquele rei, naquele dia, uma grande alegria, e certamente hoje nós desfrutamos dessa mesma alegria de poder servir o Senhor como resultado de uma experiência. Glória a Jesus. Nós estaremos lá. Profeta Isaías, capítulo 38, qual verso, pastor? Os versos que nós vamos ler hoje serão 19 e 20. Então, o irmão, a irmã, já deixa a Bíblia aberta. Profeta Isaías, capítulo 38, nos versos 19 e 20. Será uma grande bênção. Vou liberar aqui o pastor Forlan Almeida, que vai se preparar agora para o culto às 8 horas da noite, o culto online, transmissão pelas nossas plataformas digitais. Pastor Forlan, muito obrigado. Mande um abraço todo especial às ovelhas, né, da Igreja Maranata do Plano 100, aqui na praia de Itaparica, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Você que nos assiste quando vier aqui na Rádio Manaim nos visitar, vai poder visitar também a igreja vai te receber ali de braços abertos. Mande o nosso forte abraço à igreja, pastor. Com certeza, Jorge. Eu agradeço aqui essa oportunidade, transmito o meu abraço a todos os nossos irmãos, de uma forma especial aqui aos irmãos da igreja de Plano 100, e a minha esposa, a minha filha, minha esposa ajudadora desse ministério, está conosco, e que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco estaremos juntos no culto. Amém. Glória a Deus. Faltando agora 10 minutos para as 8. Então, já você vai participar desse culto abençoado. Isaías, capítulo 38. Então, você já deixa a sua Bíblia aberta aí. Vai meditando na palavra do Senhor. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Até daqui a pouco, hein? Às 8 da noite.